Olá pessoal, eu vou falar para vocês hoje sobre uma questão que eu já falei em outros vídeos, já falei em textos na minha página, no Facebook, tanto no Facebook normal como no Terapeuta Holística, que é a questão das pessoas iniciantes em radiestesia não se darem conta dos perigos que são enfrentar ondas eletromagnéticas, raios que vêm do cosmos, raios que vêm das pessoas, que vêm de tudo, né, pessoal, que está dentro do universo, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, e cada pessoa, cada consciência é uma identidade à parte. Então, o que acontece? As pessoas não se dão conta do perigo, não se dão conta dos perigos, e metem os pés pelas mãos, né? E acabam adquirindo enfermidades, doenças, né? Às vezes até degenerativas, inclusive, eu falei em outros vídeos de alguns radiestesistas famosos e radiestesistas com prática, que conseguiram, né, doenças incuráveis e acabaram desencarnando por esses motivos. E então, eu falo isso porque eu fico preocupada, que algumas vezes eu já tive clientes que, quando eu passei a análise, eles, como curiosos, né, eles adentraram a esse campo, né, da radiestesia para fazer por conta própria. Compraram pêndulo, saíram fazendo o que eu coloquei como tratamento, que a radiestesia demonstrou, orientou como seria o tratamento deles, né? E quando foi num futuro não muito distante, eles voltaram a ter contato comigo, dizendo que melhorou no princípio, mas depois tudo voltou e em pior qualidade para a vida deles. Tanto no setor psíquico, como no setor espiritual, como no setor de geobiologia, tudo voltou. Então, isso hoje me chamou a atenção, me deu vontade de fazer esse vídeo falando novamente sobre isso, porque os curiosos de plantão pensam que é só, né, pessoal, pegar um pêndulo, né, e ficar. Para a direita é sim, para a esquerda é não. Eles fazem essa convenção sempre, né? Que nem sempre é a convenção de todos. Se você quiser, você pode fazer a convenção com sim para a esquerda. Mas normalmente é o sim em sentido horário. Então eles pegam o pêndulo deles lá e saem fazendo o que der na cabeça. Só, pessoal, que, como eu também já falei em outros vídeos, dos perigos, e também falei por que eu não separo a radiestesia, a básica, a radiestesia científica, da radiestesia que eu faço com o uso da espiritualidade, por esses motivos. Esse é um dos motivos que eu não faço separadamente, porque ali eu tendo o apoio da espiritualidade, eu vou conseguir, né, pessoal, um apoio, né, o apoio certo, né? Às vezes até alguma coisa que eu não esteja vendo, aquilo ali vai me alertar para o perigo. Então, por isso, já expliquei em outras vezes, outras oportunidades, eu não separo a radiestesia de campo, a física, né, que é necessária para a radiestesia que eu uso espiritualmente falando. Porque eu uso para descobrir o emocional, né, o físico, né, a biometria, descobrir os sentimentos, descobrir as doenças, descobrir toda a forma de contato, né? E então o que acontece? Vocês, quem usa como brincadeira, quem usa como um passatempo, tem que ter alerta nessa questão. Tem que ter alerta. Porque eu, como às vezes, né, vejo certas coisas, não sou uma clarividente de primeira linha, né? Mas vejo o necessário, graças a Deus, e esse necessário, muitas vezes, me faz tirar de campos, vamos dizer assim, minados, né? Porque as pessoas pensam que é pegar o pêndulo e sair perguntando da vida dos outros, e não é assim que funciona.
Você, para usar um pêndulo, você tem que ter ele convencionado a você, ele com um nome que você escolha para ele vai aceitar ou não. Você tem que, vamos dizer assim, batizá-lo, né, com as convenções necessárias. Se você pode, se você deve, se você tem permissão para adentrar a vida de alguém, porque é a mesma coisa que você está adentrando a casa de alguém sem permissão. Então você vai pular um muro da casa de alguém? Você não vai. Você vai arrombar a porta de alguém? Você não vai. Então você tem que bater palma, né? Pedir permissão para entrar, você é convidado. Então, você já está sendo convidado a partir do momento que a pessoa te peça para fazer alguma coisa por ela, né? E você vai pendular para saber se você pode entrar naquela casa, na casa mental, na casa espiritual, na casa física daquela consciência que está encarnada, né? Porque ela que vai te dar a permissão. Ela já te dando a permissão verbal, já é uma permissão que o universo assume, né? E você adentrando, pedindo a permissão com o pêndulo, ele também vai te dar a permissão ou não, dependendo, né, das respostas. Por isso, quando você tem o pêndulo pela primeira vez, você não usa ele para nada até você fazer as suas convenções com ele. Se você pode tirar alguma coisa, se você pode colocar, se você pode acrescentar algo que você queira de uma pessoa ou de um objeto. Por isso, é muito perigoso você fazer por conta própria radiestesia para alguém, se você não tiver o conhecimento básico, e mesmo assim é perigoso, porque, como eu já falei anteriormente, os cientistas que desencarnaram, né, porque não tiveram, né, sustentaram uma tese errônea, né, nessa questão das energias. Você tem que conhecer bioenergia, porque um radiestesista, ele não sai sem um pêndulo, né? Ele não sai sem um pêndulo, porque um pêndulo, ele pode salvar uma vida, né? Se eu estiver numa condução, no ônibus, no metrô, ou mesmo num local de muitas pessoas, alguém passe mal, um pêndulo pode salvar a vida de alguém, certo? Um pêndulo, para quem conhece bioenergia, salva a vida de alguém, né, pessoal? Salva, porque a gente vai fazer a convenção, vai pedir permissão à egrégora espiritual da pessoa, se a pessoa não puder estar te respondendo verbalmente, que de repente pode entrar num coma, pode entrar num estado assim que de falta de consciência, e você vai ter que pedir permissão, né? E o pêndulo vai te responder se você pode ou não fazer aquele trabalho, e salva uma pessoa ali, porque você vai ver qual o chakra que está deficiente de energia, qual o canal, né? Se o canal central está bloqueado, ida, pingala, os meridianos. Então tem toda uma série de conhecimentos que a pessoa que mexe com radiestesia tem que ter. Tem que ter, infalivelmente tem que ter. E também tem que ter um contato espiritual para ajudá-la na hora que precise. Porque se o pêndulo falar que não, se o universo te orientar que não, que você não vai fazer aquilo para a pessoa, você não pode. Mas você pode salvá-la assim, no momento que ela esteja passando mal. Uma pessoa estranha, você pode fazer, né? Você tendo a convenção para ajudá-la, você pode fazer. Então, todo o meu medo, quando eu vejo as pessoas adentrarem nesse campo, é esse, tá? Fazerem as coisas sem permissão e voltarem depois, quando elas voltam, que vem me dizendo que piorou depois de uma certa época, eu sabia, né, de antecedência, que elas estavam fazendo por conta própria. Quando eu dei a análise e elas começaram a fazer por conta própria, a partir daquele resultado que eu dei a elas sobre qual seria o tratamento. Aí começam a fazer uma série de coisas que a radiestesia não aprovou, que a radiestesia não aceitou, não orientou, né? Tem pessoas que tomam florais porque o outro diz que é bom, o outro faz aromoterapia porque o outro disse que é o bom. Aí entram nesses sites todos que tem essas terapias holísticas e saem fazendo porque se encaixam em certos padrões ali que estão vendo e se acham que podem fazer aquilo e que vai dar certo para si. Como eu já expliquei, às vezes só vai piorar, né, pessoal? Só piora, né? E a grande maioria é nessa questão da geobiologia, né?
que compram as pedras nos sites que vendem essas pedras, aí vê que aquela pedra é boa, aí faz aquela pedra, coloca aquela pedra para si, debaixo do travesseiro, coloca aquela pedra dentro da bolsa, no bolso, mas não sabe se aquela pedra é boa para si. Não tem consciência disso. A radiestesia aprovou aquilo para si, a espiritualidade aprovou aquilo para ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão. Ah, eu consegui afastar a onda da minha cama e melhorou a princípio, mas depois piorou. Claro, porque o tratamento era físico lá no local e o tratamento era à distância, feito por outras engrenagens aqui feitas por mim, combinados com o que o paciente, o cliente tem que fazer lá. Porque eu não estou na casa do cliente para fazer para ele ali. E ele tem que fazer certos procedimentos, é a mesma coisa que um médico. O médico passa a receita, mas ele não sabe se você vai tomar o remédio, né? Ele não vai atrás de você comprar o remédio e te dar o remédio na boca, te dar o copo d'água e o comprimido. Ele não vai. Ou então a pomada para você passar em outros lugares. Ele não vai. Ele te dá a receita e depois você que tem que fazer o restante do procedimento. O procedimento do médico é te dar a receita, te encaminhar para o tratamento correto. E você tem que fazer o restante. Aqui é pior ainda com o tratamento holístico, porque o tratamento holístico, a gente confia que o cliente está fazendo aquilo que foi orientado, né? Quando eu mando colocar um gráfico, oriento para colocar um gráfico em certo lugar, para fulano tem que ser assim, para fulana tem que ser da certa forma. A pessoa tem que fazer o possível para fazer aquilo, porque eles estão a 2, 3 mil quilômetros de distância de mim, em outro estado, às vezes bem longe mesmo, 500, 600 quilômetros de distância, assim, a grande maioria dos meus clientes são de outros estados. E então, eles têm que fazer aquilo que foi orientado, aquilo que eu pedi, porque o restante é feito aqui, nos mapas comigo, certo? Então, se eu faço um trabalho de geobiologia para um cliente que está passando linhas de cruzamento, Hartmann com Curry, dentro de casa, a pessoa está doente de cama, a pessoa melhora porque fez por conta própria, porque eu indiquei qual seria o tratamento, mas só que estão esquecendo que o restante do tratamento é feito aqui. Com o tempo, aquele tratamento que ele está fazendo por lá só é algo paliativo, só é algo daquele momento. E em certo momento aquilo tudo vai voltar. Compreende? As linhas, os cruzamentos vão voltar. Porque os cruzamentos, as linhas que envolvem a Terra, as linhas Hartmann, Curry, elas são flutuantes, elas não ficam fixas, né? E elas têm uma parede, vamos dizer assim, né, de 21 centímetros de espessura, né? E elas estão entre 2 e 2,5 metros de distância uma da outra, naqueles cruzamentos mesmo, como se fosse, né, um xadrez. E elas são flutuantes. Se você usa uma certa padronagem de tratamento, qual seria o tratamento? Eu indiquei. Aí a pessoa pensa que, eu vou fazer por minha conta própria e vou deixar o resto do tratamento para lá, vai dar certo. Aí a princípio dá. Aí depois, pessoal, volta tudo e volta pior, né? Porque aí avançou o perigo, né? Pior, eu tenho que conduzir o trabalho que estava para iniciar da minha parte e ainda tenho que consertar o mal feito deles. Compreende? Então, como é perigoso fazer, às vezes, um tratamento desse por conta própria. Tem que estar com alguém orientando, né? Alguém que saiba de fazer esse trabalho para poder continuar e não ter perigo e para que as coisas fluam normalmente e acabem se dissipando. Não adianta botar parede daqui, parede dali, que não vai impedir, né? Porque as linhas elas atravessam tudo, né? Na crosta terrestre, no ar, no espaço. Atravessam tudo, então não tem como, certo, pessoal? Então, o meu vídeo para hoje era esse, alertando vocês para que não façam tratamento por conta própria, conforme eu dou as análises e os tratamentos seguintes. As pessoas têm uns que são os curiosos, aí começam a fazer por conta própria, e nos primeiros dias até dá certo, porque é algo paliativo, né? Você está com uma dor de cabeça muito forte, toma uma aspirina, vamos dizer assim, um comprimido para dor de cabeça, aí dá uma melhorada, mas só que o mal ficou, ainda não foi dissipado e não foi trabalhado com segurança. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que tenham gostado, que sirva de alerta, ok? Não vamos fazer terapia por conta própria, vamos fazer e vamos colocar na mão de quem sabe, de quem a radiestesia oriente.
e que o seu coração mande, ok? Fiquem com Deus, até a próxima.